Olá, seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos estar batendo um papo sobre o tema: o que é cargo de confiança? Está voltando ao nosso programa a doutora Daniele Lázara, ela que é especialista em Direito do Trabalho. Doutora, que prazer ter você aqui mais uma vez em nosso programa. É um prazer, doutor Flávio, mais uma vez estar aqui com o senhor e tratando de um tema de muita relevância e que tem muitas dúvidas acerca do assunto. E o que é esse tal de cargo de confiança? Cargo que é muito próximo do dono, do patrão. Como é que é isso aí? Via de regra, para falar em um linguajar mais fácil, o cargo de confiança acaba sendo os olhos e os ouvidos do dono da empresa. Nem sempre o dono da empresa ele consegue estar ali à frente das atividades do operacional, da gestão da sua empresa, e é onde entram os gestores, os supervisores, os diretores, e tudo isso são cargos de confiança, mas existem algumas singularidades acerca do assunto e nem sempre, talvez, um reconhecimento de cargo de confiança seja aquilo que realmente, de fato, esteja acontecendo. E como é que funciona o controle de jornada dessas pessoas que exercem cargo de confiança? Como é que, na prática, isso funciona? Na prática, o cargo de confiança ele não tem nenhum tipo de controle de jornada e a jornada de trabalho não está limitada àquela de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Então, não existe esse controle. É uma jornada livre, inclusive o cargo de confiança ele não tem o recebimento de horas extras. Essa liberdade ela é total? Depende, como tudo no direito, depende. O cargo de confiança, e vai depender muito do que o empregador, dos poderes que o empregador dá, mas ele é uma pessoa que ele pode admitir, ele pode demitir, seja sem justa causa pelo empregador ou até mesmo uma dispensa por justa causa. Ele pode aplicar advertências, suspensões, fazer reuniões, convocar reuniões, então tudo isso entra dentro de um cargo de confiança, além de comandar, né? Ter pessoas subordinadas, decidir o que deve e o que não deve ser feito. E aí, como eu disse, depende muito do poder que é dado ao empregado, a um gerente, a um gestor, a um diretor, supervisor. Existe algum tipo de remuneração diferenciada pelo fato dessa responsabilidade? Existe sim. O cargo de confiança, via de regra, ele deve receber pelo menos 40% a mais que o seu salário base. E quando a gente dá orientação às empresas, a gente sugere que esses 40% ele seja, inclusive, superior ao salário do seu subordinado. Por exemplo, eu tenho um subordinado que recebe ali R$1.000, por exemplo. E eu preciso receber pelo menos 1.400. É apenas um exemplo com a continha fácil aqui para fazer. A gente sabe que está abaixo do mínimo vigente no país, né, do momento da gravação do vídeo, mas é só uma continha básica para poder ilustrar aqui no programa, tá, Exatamente. gente? Então existe essa gratificação de 40% e a gente sempre sugere que essa gratificação ela esteja no contra-cheques, até mesmo para que se eventualmente a pessoa não fizer mais parte do cargo de confiança, essa gratificação ela poderá ser retirada também. Tem uma pergunta aqui. Já que não existe direito de horas extras, no caso de feriados, eu não preciso pagar em dobro ou compensar? No caso de feriados, caso um gerente, um diretor, a pessoa que exerce o cargo de confiança, ela trabalhe no feriado, ela faz jus ao direito do recebimento em dobro ou uma compensação em um dia posterior ali na mesma semana. Se a empresa abrir uma filial em outra cidade e quiser transferir seu gerente, é necessária a anuência dele? Não, diferentemente dos demais empregados, se eu quero transferir um empregado comum, eu preciso da anuência dele, nós precisamos acordar, precisa ser feito um aditivo ao contrato de trabalho. Já no caso do gerente, não. Caso o empregador ele queira transferir, tem uma filial em outro estado, por exemplo, ele não precisa da anuência, ele simplesmente manda o seu gestor, o seu gerente ali para aquela filial, sem nenhum tipo de anuência, mudança do contrato de trabalho ou risco para a empresa. Gente, vamos a um breve intervalo, tá bom? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito.
A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje estamos batendo um papo com a doutora Daniele Lázara. Falamos sobre cargos de confiança, né? Já falamos sobre diversos pontos aqui sobre esse tipo de contratação, mas ainda tem muita coisa a ser falada, né? Se você não assistiu aí o primeiro bloco, eu lhe aconselho a ir lá no nosso canal do YouTube, Doutor Flávio Varela Torres, para que você possa assistir esse programa, tá certo? Na íntegra, claro, e você poder também pegar essa primeira parte, que eu tenho certeza que todos os pontos ali tratados, eles são de grande valia aí para a sua vida, tá? Doutora Daniele, e se a transferência, né, dando conta daquela pergunta anterior, se a transferência for provisória, ele tem direito ao recebimento de algum adicional? Sim, sim. E aí se enquadra aos demais empregados. Quando a gente transfere um empregado do local de trabalho de forma provisória, ele faz jus a um percentual de 25%. Já se essa transferência ela for definitiva, esse percentual ele não é devido. Por exemplo, eu vou transferir para uma filial, ele vai dar um treinamento para os funcionários dessa outra filial ali pelo período de 6 meses. Aí ele faz jus a um adicional de transferência de 25%. Mas se for definitivo, ele não tem nenhum direito a esse adicional. Interessante. Então, se for para um período provisório, tem direito. Se for em definitivo, não tem direito. Pela função que ele exerce, ele está à disposição. Exatamente. A nível nacional, né? Interessante. Se for o caso do funcionário passar ali de forma comum, né, para uma função de confiança, ele não atender as expectativas, ele pode voltar para a função de origem? Se eu, supondo que tenha um empregado e ele ali está tendo um desempenho muito bom, eu vou transformá-lo em um gerente. Vou promovê-lo. Mas ele não atendeu às expectativas. Eu posso sim retirá-lo do cargo de confiança. Isso é uma inovação da reforma trabalhista, porque antes tinha muito aquele aspecto do direito adquirido e que você não poderia tirar funcionários do cargo de confiança se ele já estivesse ocupando aquela função por mais de 10 anos. Depois da reforma, isso acabou. Se eu passo um empregado para um cargo de confiança e ele não atendeu às minhas expectativas, eu dei aquele adicional de 40% como uma gratificação para ele, então eu posso retorná-lo à função comum sem nenhum tipo de prejuízo. É melhor do que demitir, né? É. Não se adaptou, garante o emprego e não demite a pessoa, né? Exatamente. Como que as empresas devem tomar cuidado para que o cargo de confiança não seja descaracterizado? Então, a questão do cargo de confiança, ela é muito atrativa no que diz respeito a horas extras. Tem empresas que têm uma necessidade muito grande de ter alguns determinados colaboradores e decidem passar aquelas pessoas para um cargo de confiança. Coloca ali o adicional de 40% na gratificação, mas na verdade ele não exerce uma função de confiança. E a gente vê muitas discussões na Justiça do Trabalho onde gerentes entram com ações pedindo para descaracterizar o cargo de confiança, informando que ele não exercia uma função de confiança e pedindo as horas extras, além da 8ª hora que ele já realizava. Então tem que tomar muito cuidado relacionado a isso, para que ele não seja descaracterizado. O que ali seria uma forma atrativa, ou até mesmo para tentar economizar, pode ser um passivo trabalhista em um problema lá na frente, caso ele não cumpra com os pré-requisitos. Então a gente sempre sugere, faça um aditivo ao contrato de trabalho, estabeleça regras, obrigações, deveres, faça com que de fato aquela pessoa ela exerça ali a função de confiança e seja um braço direito do empregador dentro da empresa. Vamos na prática. Quais são os cuidados que a empresa ela tem que tomar para que isso não venha acontecer, né? Que um trabalhador, né, que um funcionário, ele venha entrar com esse tipo de ação contra ela? Então, doutor Flávio, os cuidados que a gente tem que tomar, e a gente sempre sugere, quando uma empresa nos consulta, olha, eu quero promover um empregado meu para o cargo de confiança, o que eu devo fazer? A gente orienta que seja anotada na carteira de trabalho aquele cargo de confiança, seja ele de diretor, supervisor, gerente,
ou um gestor, a gente sempre sugere que seja anotação na carteira de trabalho, que tenha no contra-cheques aquele adicional, a gratificação, no mínimo de 40%, porque se eventualmente não der certo, ele pode ser voltado, né? E aí a gente não fez aquele aumento no salário, porque o salário ele é irredutível. A gente sempre sugere que seja feito a gratificação no contra-cheques e dar obrigações, deveres. Precisou advertir um funcionário? O cargo de confiança vai advertir. Precisou fazer uma dispensa? Ele quem vai fazer. Ele que vai dar ordens, até mesmo porque ele vai ter subordinados dentro da empresa. Não vai ser apenas um cargo fictício. Se alguém tiver alguma dúvida, ele tem como fazer algum contato por você? Tem algum e-mail? Tem sim. O meu e-mail é daniele, com 2 L's, @varelatorresadvocacia.com.br. Gente, nosso programa está chegando ao final. Programa bom é assim mesmo, o tempo passa voando, tá certo? E quero lhe fazer um pedido, tá? Vai lá no nosso canal do Instagram, tá certo? Nos segue, Dr. Varela Torres, tá bom? Tem muita coisa legal, você vai conhecer os nossos bastidores aqui, quando a gente vai gravar, então é muito legal, sempre a gente tá publicando algum conteúdo novo lá para você também, então vale a pena nos seguir, tá certo? E você não perderia também por nada isso daí, tá bom? Doutora Daniele, foi muito bom ter você ao nosso programa, né? Está voltando ao nosso programa aqui e seja sempre muito bem-vinda aqui em nossa casa. Muito obrigada, o prazer é meu e sempre que tiver o convite estarei à disposição. Deus abençoe a todos e até a próxima.